Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e antes que os mais descrentes digam que isso não é arte, sinto dizer que isso sim é arte, com A grande maiúsculo, e isso é Mark Rothko em estado puro. O que o Rothko faz para conseguir te induzir a esse estado quase de espiritualidade, né? Na sua fase mais madura, artisticamente falando, ele começa a trabalhar com formatos grandes, telas enormes que parece que te envolvem e te abraçam. E ele tem umas regras assim para que tanto o espectador desfrute mais e também umas regras então para que a pessoa que vai montar a exposição, o curador, também consiga te proporcionar essa experiência. O espectador, ele queria que nós estivéssemos a 45 centímetros apenas das suas telas. Hoje é bem complicado isso, né? Porque no museu eles dificilmente vão te deixar você chegar tão perto. Mas ele queria que você chegasse tão perto, porque essas telas sendo tão grandes, chega um momento que todo o teu entorno que te rodeia desaparece, parece que você vai entrar nessa tela. E os curadores, ele queria que a iluminação fosse reduzida, que não estivessem outros quadros de outros tipos com os dele, e não porque ele era arrogante, nada disso, mas porque ele sabia que isso ia prejudicar a experiência que ele queria te induzir. E teve uma época que ele começou a colocar números nos seus quadros, em vez de títulos, tipo número 1, número 2, número 3, sabe? Pra que isso? Também para que o curador soubesse a sequência, como deviam estar expostos esses quadros, e porque ele podia controlar a relação entre um e outro. E isso o que faz? Acaba criando uma grande instalação, porque você entra numa sala onde só tem Rothkos, como por exemplo na Tate Gallery, e aquilo vai mexendo com você não só no teu sentido visual, mas com outros sentidos também vão aí jogando, né? Vão fazendo parte dessa tua experiência. Eu também li numa tese em espanhol sobre o artista, que eu vou deixar aqui para você o link na descrição, que ele costumava colocar os quadros maiores nas salas menores. Para quê? Para saturar o ambiente, e isso fazia com que as paredes quase desaparecessem, e então a pintura dele vai avançando para a arquitetura porque redefine os espaços. E apesar que você vê aqui que essa pintura é abstrata, e ele está dentro do que a gente conhece como expressionismo abstrato, mas numa vertente diferente da do Pollock, que a gente já viu aqui no Top 100, e mais próxima da Ellen Frankenthaler do último vídeo, ele não se considerava abstrato, né? E inclusive, ele chegou a dizer o seguinte: não sou um pintor abstrato. Não me interessam as relações entre cores e formas. Apenas estou interessado em expressar as emoções básicas do ser humano: tragédia, êxtase, fatalidade. E o fato de que muitas pessoas se descomponham e chorem diante dos meus quadros demonstra que eu consegui comunicar essas emoções básicas. Quando as pessoas choram diante dos meus quadros, estão tendo a mesma experiência religiosa que eu tive quando os pintei. E se você apenas se emociona pela relação entre as cores, você não entendeu nada. Mas como que ele pintava esses quadros? A gente vê que tem muito trabalho de cor, né? Muitas camadas, isso tem mesmo. Mas como ele começava de um jeito diferente. Ele aplicava um lavado de uma só cor, e tem muito a ver também com a Ellen Frankenthaler, que esse lavado, ele misturava a tinta, o pigmento, com uma base, que podia ser uma resina, por exemplo, a terebentina, ou até com cola. Então ficava mais transparente, né? Mais aquoso mesmo, essa líquida que era mais densa. E às vezes ele esperava secar e outras vezes não esperava secar esse lavado. E o que acontece quando ele não espera secar? Isso mesmo, as tintas vão se misturando. E as manchas que ele aplica sobre esse lavado, normalmente ele tinha duas formas de aplicar. A primeira, pensa no meio da tela assim, tá? Então, o lavado, vamos supor que tem um lavado meio marrom no fundo, e ele vai aplicar um laranja sobre esse lavado. Ele podia começar a pincelada do meio, de dentro para fora, ou seja, daqui para cá. Então o que acontece? As bordas vão estar mais desvanecidas, né? Como se a tinta fosse se desvanecendo. Ou de fora para dentro, vai criando um sentido assim, uma sensação de vazio, de transparência. E claro que entre essas duas formas existem várias possibilidades que ele explorou durante muitos anos.
O Rótico também foi um dos artistas que bateu o recorde nos últimos anos de venda. Em 2012, um dos seus quadros se converteu numa das obras de arte contemporânea mais caras do mundo, ao ser vendida no leilão em Nova York por 86,8 milhões de dólares. E esse quadro é laranja, vermelho e amarelo, que ele pintou em 1961. Isso que já em 2007 uma obra do artista já havia batido o recorde da arte contemporânea, mas nesse momento ela foi vendida apenas por 29 milhões de dólares e era Centro Branco de 1950. E há pouco tempo, em 2015, a Christie's, a casa de leilões, vendeu o quadro número 10, de título número 10, por 82 milhões de dólares. E tem muita gente assim me deixando comentário que gostaria que eu aprofundasse mais aqui no Top 100. O Top 100 é uma pincelada, mas eu tenho séries em que eu aprofundo mais sobre algum tema. Por exemplo, o Viajando no Impressionismo, vou deixar o card aqui pra você, em que eu aprofundo pra caramba, inclusive os vídeos são mais longos, sobre o movimento, eu falo sobre o movimento impressionista e sobre os seus artistas principais. Você gostaria de ver uma série dessa sobre o expressionismo abstrato? Ou sobre outro movimento ou escola? Me conta aqui na caixa de comentários, porque no próximo vídeo nós vamos ver uma mulher obcecada por telas, não de pintura, por telas de aranhas. Pra não perder, já sabe, se inscreve, me segue nas minhas redes sociais. Me desculpe que eu dei uma sumida, mas foram coisas da vida. Vou tentar não sumir novamente. E hoje eu te deixo aqui das Canárias com um beijo no teu coração.